aí, minha gente, tudo bom? Muito bom ter vocês aqui conosco. E eu vou trocar uma ideia com um querido amigo, irmão, que esteve aqui comigo na primeira edição do Revival. Revival, que é uma tour que vai rodar em várias cidades no Brasil e no mundo. E a gente teve a nossa primeira edição na igreja mãe da Onda Dura aqui em Joinville. E eu quero apresentar para vocês o meu querido amigo que está aqui junto comigo, Isaías Saad. E aí, meu amigo? Tamo junto, mano. Seja muito tá bem-vindo. Bom demais ter você comigo, conosco. Maravilhoso. Legal. Eu tô feliz, né? Sempre admirei Lari, você. Uma honra, cara. Uma alegria enorme. A honra é toda minha. Na verdade, isso já deveria ter acontecido há muito tempo. É. Não sei porque demorou tanto tempo para acontecer. Mas, como a gente confia em Deus, cada coisa tem seu devido tempo e lugar para que aconteça. Mas é um prazer enorme ter você aqui na nossa casa. E fomos certamente muito edificados, ministrados por tua vida, por teu coração, por tua atitude. Inclusive, quero aqui salientar o quanto eu achei, sei lá, gostoso, acho que é a palavra, mais puro, simples, a maneira como você conduziu a adoração nessa noite. E eu acho isso maravilhoso, cara. Eu acredito que a gente precisa viver um tempo de adoração menos plastificada e mais genuína, mais simples. E acredito que você conseguiu transmitir isso de uma forma, enfim, incrível nessa noite. Que legal, cara. Se a gente for olhar, né, cara, Jesus, Deus Todo-Poderoso, veio em forma de homem, andou entre nós de maneira simples. Cara, só o nascimento dele numa manjedoura. Ele poderia ter vindo em qualquer família imperial, ser um cara mais requintado, poderoso, mas ele escolheu ser simples, né? E eu acredito que ele ama a simplicidade. Então, quando a gente vai até Jesus, a gente tem que ir com o coração simples, coração quebrantado. Eu acho que isso tem que se estender também à adoração, ao ministério de música. Nada muda, né? O relacionamento com Jesus tem que refletir em tudo aquilo que a gente faz, seja na música, seja na pregação, seja em qualquer outro ofício, qualquer outra vocação. Jesus é simples, o reino é simples, a gente às vezes enfeita muito e perde um pouco, né? É maravilhoso, cara, você falar sobre isso, por conta de que, de fato, Deus se manifesta na pessoa de Cristo, que é o próprio Deus encarnado, que nasce numa manjedoura, um lugar simples, uma cidade simples, Belém, da Judéia, nos dias bíblicos, apesar de ser a cidade natal do rei Davi, é uma cidade, um vilarejo muito simples, humilde. Jesus nasce numa caverna, não é num estábulo, que às vezes as pessoas pensam que o presépio ali é quase que um estábulo de cavalo, mas era uma caverna, um buraco na pedra. Jesus nasce ali e de fato mostra para nós como que deve ser o serviço sacerdotal, o serviço dos ministros dele. O serviço dos ministros dele de fato é tornar o transcendente, né, que é Deus, imanente, possível, alcançável, atingível por meio da simplicidade. Enfim, maravilhoso. A gente podia ficar conversando sobre isso, mas esse não é o assunto. Revival fala sobre reforma e avivamento e a gente pregou a respeito disso, cantamos sobre isso, clamamos acerca disso, na ênfase de que reforma é algo que precisamos fazer. No sentido de que a reforma não é algo que sei lá, algo que a gente deve deixar de escanteio e ficar aguardando para que alguma coisa aconteça. Não. A reforma, inclusive a reforma protestante, ela mostra uma ação dos reformadores, uma atitude dos reformadores a partir do encontro com a palavra. Eles encontraram a palavra, encontrando a palavra, creram nela e ousaram viver ela e pregar ela. E a gente falou muito sobre isso e eu queria saber de você, Isaías, como que você enxerga, cara, a reforma, a necessidade de uma reforma na igreja? E quando eu digo isso, né, já digo de antemão, não é essa coisa revolucionária, exatamente. Vamos queimar colchão. As pessoas confundem isso, né? Exatamente. São black blocs evangélicos, black blocs evangélicos, exatamente. Mas, cara, eu acredito na reforma diária, sabe? E é um assunto muito delicado quando a gente fala sobre isso, porque quando a gente fala reforma da igreja, as pessoas já falam, realmente, a gente precisa, muita coisa acontecendo, vamos falar, vamos apontar erro. Mas, cara, eu acredito que se todo mundo, né, tiver um encontro real com a palavra e buscar todos os dias essa reforma interior, através do seu relacionamento com o Espírito Santo e da palavra, muitas coisas vão caminhar de maneira eficaz, sabe?
Às vezes a gente fala sobre a questão da reforma da igreja e a gente já pensa, pô, no todo, né? Esquece da questão do indivíduo. Eu acredito muito que a gente está vivendo um tempo muito delicado. A gente está no bate-papo aqui, pode falar tudo, né? Depois vocês cortam e editam, né? Mas eu acredito muito nesse tempo que o evangelho coach entrou dentro da igreja. Foi algo muito ruim, assim. Porque as pessoas deixaram de ser amigas uma das outras para fazer network. Então, deixar a mesa da comunhão para fazer network. Desde a pandemia até aqui, assim, muitas coisas aconteceram e eu acredito, cara, que a gente necessita voltar para a palavra. Né? E muitas dessas mensagens coachings, motivacionais, entraram dentro da igreja e as pessoas, elas aderiram ao ponto de isso ser o cerne, às vezes, de uma igreja. Cara, isso foi um mal que entrou dentro da igreja nesses últimos 2 anos. E é muito doido ver como isso está muito presente até nos relacionamentos dentro da igreja. Você vê pessoas que não se relacionam mais para ter comunhão mesmo, para acrescentar um na vida do outro, mas aprenderam a que tem que ter network, tem que se relacionar por algum interesse. E eu acredito que nessas pequenas coisas a gente precisa voltar para a palavra. Cara, entender o porquê nós somos igreja, o porquê nós vivemos, o porquê nós queremos reproduzir igreja, sabe? E até, acho que a parada vai muito para o que é ser igreja, né? O que é ser igreja? Porque, por exemplo, muitas pessoas nessa vibe do que você falou transformaram palestras, eventos, programações, enfim, em igreja. E isso não é igreja. Os eventos, programações, enfim, tem o seu papel para servir a igreja, mas não é igreja e não deve substituir a igreja, né? Cara, o reino não é feito de logística, né? O reino é feito de revelação, revelação da palavra. Então, quando tudo fica muito metodológico, tudo muito logística, parece que se a gente tira o Espírito Santo e coloca nós, né? E o evangelho, ele não é egocêntrico, ele é cristocêntrico. Não é o homem no centro, é Cristo no centro. Então, toda essa onda de palestras, de metodologia, de logística, fez com que a igreja ficasse um pouco engessada. Eu acredito que o que você falou hoje é voltar para esse lugar, é buscar o avivamento, é uma igreja reavivada, sabe? Onde o Espírito Santo tenha mais lugar, onde realmente o espaço seja para ele, não para o homem, sabe? Aonde as pessoas vão para encontrar o a Senhor, ele, né? Não vão para encontrar a si próprias. Que acaba que, inclusive, é interessante isso, porque eu já ouvi muitas pessoas que nem percebem que tem uma pregação coach, ter uma pregação coach. Porque, no fundo, alguns pensam que porque citam um texto bíblico ou um verso e assim por diante, isso as faz pregadoras da palavra. Mas, na verdade, quando você cita o texto bíblico, não entendendo que o texto bíblico não fala sobre nós, mas fala sobre Deus em última análise, você está manipulando as escrituras para tornar o homem o fim das escrituras, e que não é o objetivo. Até porque texto sem contexto vira pretexto. Então a gente pode usar textos bíblicos sem contexto para se adequar à mensagem que a gente quer passar. Então é por isso que a gente vê também muitas religiões, muitas seitas que saíram da própria Bíblia. Porque os homens pegaram versículos sem contextos e transformaram naquilo que eles queriam, na religião deles. Então isso é muito perigoso também. Né? Voltar à palavra, fazer uma exegese, estudar ali mesmo para que a gente não se perca. Ser de fato bereanos, né? Aqueles que analisam o que o cara tá falando e vai para cima. Isso é uma loucura, cara, porque até a tônica do revival é reforma e avivamento. E a gente parece por vezes, enfim, que uma coisa é antagônica à outra. Tipo, onde tem reforma não tem avivamento, onde tem avivamento não tem reforma. Por exemplo, eu já ouvi de algumas pessoas, vamos lá, dizem fluir mais no espírito, de que, por exemplo, elas não devem preparar o esboço ou o sermão para pregar, porque pensam que se preparar o sermão para pregar, elas estão sendo engessadas, estão engessando o mover do espírito ou algo do tipo. E isso é uma bobagem. Exatamente. Por conta de que eu, olhando para a história, consigo perceber que em todo momento que houve avivamento, houve reforma. Por exemplo, a gente olha, até citei, né, o movimento dos moravianos. Eles tiveram um encontro muito poderoso com a palavra, que ao mesmo tempo tiveram um encontro muito poderoso com o mover do Espírito. E uma coisa não era inimiga da outra, pelo contrário, uma coisa
parece que complementava a outra como irmãs siameses, assim, que precisam um do outro, sabe? Sim. E até eu tava falando hoje isso e queria te ouvir, porque assim, o que vem antes, né? A reforma vem antes ou o avivamento vem antes? O avivamento gera reforma ou a reforma gera avivamento? Sim. Como que você acha que relaciona, na tua opinião, essa questão de reforma e avivamento, cara? Cara, é exatamente como você falou, anda juntos, né? É que o desequilíbrio é uma coisa muito, muito latente, é muito mais fácil nós irmos para esse caminho. Cara, só espírito, daí que também surgiram muitas heresias. Vamos só pro espírito, vamos buscar só espiritual. Aí já começaram movimentos daquilo, aí o que rinchava igual cavalo, a unção do não sei o que e tal. Isso da águia. Eu acredito que uma coisa acompanha a outra, até porque não tem como. E até uma coisa regula, normatiza regula a outra. no sentido de, por exemplo, eu lembro, cara, de uma vez que o Ademar de Campos estava numa escola de adoração e aí uma pessoa começou a cair na unção que ela achava da águia e começou no meio da parada. E aí o Já Ademar... vi do cavalo, já. Não foi nada legal. Aí o Ademar de Campos chegou e falou, gente, agora quem está profetizando sou eu pregando a palavra, então fique calado para que haja ordem, porque é assim que a Bíblia, lá em Corinto, diz que deve ser a reunião da igreja. Ou seja, ali claramente, ainda que houvesse o mover do Espírito, não quero entrar nesse mérito agora, mas ainda que houvesse o mover do Espírito, a palavra de Deus, ela protege o mover do Espírito. Por isso tem até uma frase que eu acho muito legal, né? Que às vezes a gente não precisa de um avivamento, mas de um abibliamento. Porque, cara, é exatamente a Bíblia respaldando o avivamento. Porque se não tem um fundamento bíblico, cara, a gente se fundamenta na nossa emoção. E a nossa emoção ela é muito falha, é muito volúvel. Né? Ter um relacionamento, uma vida espiritual fundamentada em nós é péssimo. A gente cria as nossas próprias coisas, nossa própria religião. Então, a Bíblia tem que ser fundamento, não tem como uma coisa sem outra. Você tem sede por avivamento, mano? Demais, cara, demais. E é muito doido quando a gente pensa no avivamento, né? Eu tava pensando esses dias na Rua Azusa. Como foi lá, cara? As pessoas, elas... Relatos, né, que passavam... Quarteirões. Passavam com a cadeira de rodas e levantavam da cadeira de roda. Tipo, quarteirões andando e falavam em língua, sabe? Era batizados do Espírito Santo. E, cara, é muito doido, assim, né? A gente parece algo tão distante. Mas, cara, foi o Senhor que fez, tá na história. E eu me pergunto, cara, onde tá o avivamento, Lipão? O porquê a gente não vive isso? Você consegue me responder? Cara, eu acho que, assim, o avivamento ele não pode ser produzido. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo que ele não pode ser produzido, ele só pode ser dado para quem tem sede e fome por ele. O que eu acho é que falta anseio por avivamento. Você não acha que isso pode ser uma impressão, tá? Mas como a gente tá no bate-papo aqui, eu posso te perguntar que a igreja ficou muito sofisticada ao ponto desse lugar não se adequar mais dentro da igreja? Eu acho, mas eu não acho que a sofisticação é a inimiga do avivamento. Eu acredito que outras coisas antecedem isso. Por exemplo, aquelas que a gente estava falando anteriormente. Esse antropocentrismo, esse egocentrismo, ele é muito mais inimigo do avivamento do que a sofisticação. Por conta de que a sofisticação ela pode ser uma distração. O antropocentrismo é um inimigo. É um anticristo, entendeu? Sim. É o espírito do anticristo. A beleza do templo, ela pode ressaltar a glória de Deus, como pode também ressaltar a vaidade dos homens. Vai depender da forma como você lida com ela. Agora, o antropocentrismo, ele é inimigo de Deus. Ele é o espírito do anticristo instaurado dentro da igreja quando se estabelece um falso Cristo. Que no caso, em grande medida, hoje, acaba se tornando os próprios crentes. Cara, eu tive com a Heidi Baker um tempo atrás e ela falou algo que me marcou muito, falando sobre Moçambique. Para quem não conhece a Heidi Baker, ela é uma missionária em Pemba e que revolucionou Pemba, assim, é incrível, assim. Quem não conhece, procure sobre ela, é maravilhoso, assim, o ministério dela. E ela falou, Isaías, o mundo ocidental, o Ocidente só vai viver um avivamento quando eles entenderem de fato, quando vocês entenderem de fato que vocês são pobres de espírito. Ela disse, por exemplo, lá, se alguém não é curado, nós não temos um hospital para levar as pessoas. Se Deus não vem e traz dinheiro para a gente comprar comida, a gente passa fome, então a gente tem que orar e a gente vê coisas extraordinárias acontecendo porque a gente depende exclusivamente do Senhor. E no Ocidente é como se a gente
tivesse muitas... Confortável. Tipo assim, pô, eu preciso de dinheiro, eu pego um empréstimo. Eu preciso de comida, vou pegar uma cesta básica. Não que isso seja errado, isso, cara, tem que fazer isso. Mas é como se a nossa confiança e a nossa dependência estivesse sempre em alguma coisa. E não totalmente no Senhor, a ponto da gente ser pobre de espírito e falar, Deus, eu só dependo de Ti. É como se nós tivéssemos jeito para tudo. E às vezes as pessoas perguntam, né? Por que acontece muita coisa na África ou em países mais pobres? Cara, é porque eles só têm o Senhor. Eles só dependem de Deus. E quando eu falo da sofisticação, talvez é um termo errado, mas é esse lugar onde a gente depende muito das coisas para que as coisas aconteçam. Você entende? É como se a gente tivesse tudo e sempre um jeitinho e sempre como fazer. É que no fundo, fazendo aí a definição do termo que você utilizou, isso aponta para a idolatria. Exatamente. Onde as coisas substituem Deus. Então, o remédio substitui Deus. Eu já não oro mais, só basta tomar o remédio. O pregador cicrano substitui Deus. E aí, então eu não busco mais Deus na palavra. Eu me alimento de um alimento terceirizado que não é nem de fonte confiável para poder me nutrir emocionalmente, nem mais espiritualmente, entende? E quando eu falei nessa questão do evangelho coaching, eu acredito que tudo que a gente está falando é fundamento para isso. Exatamente. Esse lugar que a igreja se colocou, que é muito perigoso, onde nós temos métodos e metas para tudo. Sabe uma parada, velho? Eu acho que isso aí, ela é muito manifesto através dessa coisa de as pessoas inverterem o alvo. A música lá, meu alvo é Cristo, se tornou meu alvo é eu. E isso é fruto de uma cosmovisão coach, antropocêntrica e tal, enfim, que por vezes faz as pessoas irem para a igreja para consumirem alguma coisa. E aí o que Paulo vai advertir, por exemplo, a igreja de Corinto, é que eles iam para a igreja para matar fome. E sabe o que Paulo disse para a igreja de Corinto? Come em casa. É como se Paulo estivesse dizendo, através da ceia, de que a igreja não é o lugar de nos alimentarmos. Eu sei que isso quebra a ideia de muita gente. A igreja não é lugar de se alimentar. A igreja é lugar de dar alimento. A igreja é lugar de doar. A pergunta que nós deveríamos fazer ao ir ao templo no Antigo Testamento e a ir à igreja no Novo Testamento é qual? O que eu vou entregar para Deus? Essa é a pergunta. E acho que quando a gente esquece essa pergunta, nós já perdemos o objetivo do culto. E aí o culto cristão acaba se tornando insonso, sem sabor, frio. Ou para suprir uma expectativa humana. Sim. Às vezes o pastor, até o ministro de louvor carrega isso. Cara, eu preciso suprir qual canção que eu vou colocar, que as pessoas correspondam. Você já teve essa parada, velho? Cara, eu caminho muito fora disso. É ruim, porque, cara, eu chego numa igreja e a pessoa fala, você vai cantar Ousado Amor? Vai cantar a Bondade de Deus? Você vai cantar... E eu sei que essas pessoas, elas tiveram experiências com Deus ouvindo essas canções. Eu não vou ser arrogante, falar, não vou cantar porque, enfim, né, vocês estão me mandando, eu não vou suprir a sua expectativa. Não, mas, cara, você vê essa cultura já incíntrica. Então, cara, canta aquilo que eu tenho ouvido. Os pastores caem muitas vezes os pregadores nessa pressão de pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, não que elas precisam ouvir. E a gente está falando do avivamento. Se a gente for estudar a história do avivamento e ver como eram as mensagens, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. 50 mil almas você converteu por semana. Então, A Jonathan Edwards, não sei se você já ouviu essa história, que é um reformador norte-americano lá da região de Boston, né, na Nova Inglaterra. A mensagem dele que mais produziu impacto e que até hoje ela repercute, o título da mensagem é Pecadores na mão de um Deus irado. E a história conta que em vários momentos ele não conseguia acabar esse sermão, ele não conseguia terminar de pregar porque as pessoas começavam a gritar tão alto por causa do desespero da consciência do inferno. Aí eles têm relatos que dizem que alguns tinham visão de que o chão estava se abrindo, as pessoas estavam caindo no inferno, elas caíam no chão gritando desesperadas, enfim. E foi um mover de salvação de milhares de pessoas, que por fim resultou na independência dos Estados Unidos da América, esse avivamento lá na Nova Inglaterra. Isso é muito louco, porque, tipo assim, não é o tipo de pregação avivalista. E aí quando a gente fala sobre reforma e avivamento, a minha questão é, será que nós como igreja estamos prontos para voltar a esse lugar?
para pregar essas mensagens. Inclusive, hoje foi incrível você falar sobre arrependimento. Porque, de fato, quando a gente fala sobre reforma e avivamento, a gente tem que voltar a esse lugar. Então, será que, de fato, nós estamos dispostos a retornar a esse lugar? Eu tava Onde o pensando centro nisso, da cara. mensagem era Cristo, o Evangelho, o a necessidade de arrependimento arrependimento. e a necessidade do arrependimento. E isso me confronta. E eu acho que isso confronta todo mundo que fala sobre avivamento. Cara, me confronto, porque assim, ó, eu sou um pregador, talvez até inclusive quem me acompanha, tal, enfim, sabe que eu tenho uma pega mais bíblica, mais objetiva, direta, prego sobre arrependimento. Porém, hoje ainda de manhã eu tava pensando nisso. Eu prego sobre arrependimento. Porém, quando eu olho para trás, eu percebo que eu não sou tão ousado em tocar na ferida do que as pessoas precisam se arrepender como eu era. Entende? E eu percebo que Jesus era assim, sabe? Jesus, quando ele falava sobre arrependimento, ele não falava algo genérico. Paulo, algo, arrependei-vos. Não. Quem mente, não minta mais. Quem rouba, não roube mais. O que eu quero dizer é o quê? Que a gente precisa sim falar sobre arrependimento, mas não adianta falar de arrependimento se a gente não dá nome aos bois. Entende? Jesus, falando para os fariseus sobre arrependimento, ele falava hipócritas, sepulcros caiados. Entende? Ele definia o que as pessoas precisavam se arrepender. E Deus tem me ministrado nisso. Eu acho que eu preciso começar a tocar mais Deus na ferida. E, cara, falando um pouquinho até sobre as redes sociais, né? Essa semana eu fiz um post falando sobre... Aliás, mano, muito legal o teu posicionamento sobre a Balenciaga, sobre tudo isso. Eu fiz um sobre hedonismo, né? Presente nessa geração. E eu vi, cara, muitos seguidores comentando: mas Deus é amor, mas tá julgando, Deus não julga e tudo mais. E, cara, isso levantou uma antena, porque eu falei, o que essas pessoas, da onde elas têm se alimentado? Né? Eu sei que muitos não são cristãos, muitos não têm entendimento da palavra, mas eles têm acesso. Até porque hoje nós temos, cara, inúmeros pregadores, influencers que estão na internet, né? E eu comecei a analisar a mensagem que muitos desses influenciadores têm falado para essa geração. E, cara, o evangelho, ele só transforma quando ele é completo. Uma parte dele, ele pode te levar para algum lugar. Então, cara, falar sobre o amor e sobre a graça para as pessoas é incrível, porque isso desperta o desejo delas pela pessoa de Jesus. E Jesus é amor, nosso Deus é amor, nosso Deus é graça. Mas nós estamos nos esquecendo de falar sobre a justiça de Deus, sobre arrependimento. Então, você vê pessoas que falam que estão no processo há anos. Eu tô no processo. Cara, cadê os seus frutos? Eu tô no processo, mas ela tá em qual processo? Ela não entende o centro da mensagem do evangelho. Caminhado pro inferno. Cara, não tem como falar que ela tá no processo, né? Sim. Então, essa reforma, né, que nós estamos falando aqui, que é muito interessante. Acho que o primeiro passo dela é pregar o evangelho por inteiro. Porque, cara, quando você prega uma parte do evangelho só, é como se um médico te receitasse um remédio e não falasse as contraindicações. Então, exatamente, vamos falar para as pessoas sobre amor, mas, cara, fala, ele é o cordeiro, ele é o leão. Ele é amor, mas é justiça. E uma parada que eu sempre falo, cara, é que se as pessoas não compreenderem o tamanho do problema delas, elas não vão compreender o tamanho da bondade de Deus. Exatamente. E aí a bondade de Deus vai ser algo banal. E tipo assim, Deus me ama como minha esposa me ama. Não. Deus me ama como meu amigo me ama. Não. O teu amigo te ama a partir de uma perspectiva das suas virtudes. Deus te amou sob a perspectiva do quão miserável, pecador, imprestável, inábil você é. Ou seja, se eu não entendo esse lugar que Cristo me amou e que me resgatou, a graça de Deus se torna barata, que é a grande teologia do Bonhoeffer. Ele falava sobre isso, que chamava a graça barata, no sentido de pessoas que olham para a graça de Deus como algo que não é tão custoso, não é tão caro, é banal. E isso, de fato, eu acho que é o maior problema. Existe um problema histórico, e por isso que eu tenho tomado muito cuidado com isso, inclusive no meu ministério. Que eu acho que existe um problema histórico do legalismo, mas o nosso problema hoje não é o legalismo. O nosso problema hoje é a libertinagem. O problema da nossa geração
é a desconsideração com a graça de Deus e o barateamento da vida cristã. Exatamente. A hipergraça, né? A hipergraça, que infelizmente é o mal da nossa geração, né? E aí você vê cada vez mais pessoas e jovens sendo fundamentados nessa teologia barata. Isso é muito triste, né? Cara, Deus de fato ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E essas mensagens centralizadas no eu, que dizem, cara, que Deus ama tudo que eu sou e tudo que eu faço, é muito perigoso. Até porque não é o que a palavra nos mostra. Autentica e avaliza, né, uma vida de pecado e tudo Exatamente. E é nossa atenção nesse momento, para esse tempo de reforma, né? Voltar aos fundamentos bíblicos. Acho que até essa consciência, né, cara, de que daí mistura tudo que a gente tá falando, né? Até essa consciência de que, cara, reino de Deus não é business, reino de Deus não é networking, reino de Deus não é fama, reino de Deus não é lugar de autopromoção, reino de Deus é lugar onde eu sirvo a Deus, adoro a Deus, onde eu busco ao Senhor, onde eu amo a Ele, onde eu vivo em santidade e assim por diante. Porque, de fato, tudo isso está entrelaçado nos nossos dias e precisa se desentrelaçar a partir da consciência sobre o que o Evangelho fala e sobre o que a palavra fala. Então, é aquela coisa, né? A reforma gera avivamento? Não sei. O avivamento gera reforma? Também não sei. Mas uma coisa é, onde há reforma, existe avivamento, e aonde existe avivamento, existe reforma. E onde existe avivamento, existe arrependimento, né? É isso aí. É isso aí. Tô com fome, vamos comer? Eu tô com fome, cara. Eu tô morrendo de fome. É isso aí, galera. Foi bom conversar com vocês, aí, estamos juntos. Dá o seu like aí, deixa os comentários, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.